Graça e paz, amados, joia preciosa, igreja do Deus vivo, povo de propriedade exclusiva de Deus, a todos que estão nos ouvindo neste momento, que a graça envolva o seu coração. Mais um Café com Deus com o pastor Maurício Loureiro. O café de hoje está lá em Daniel, capítulo de número 5, versículos de números 3 e o 5, tá? Quero agradecer você que se inscreveu no nosso canal, você que não se inscreveu, por favor, vá lá nas letrinhas azuis, no linkzinho, clica lá, vai te direcionar para o YouTube e lá você clica em inscrever-se, não paga nada também, não precisa preencher nada e toca no sininho para você receber todos os dias uma palavra de Deus para o seu coração, oração por você e sua família. Hoje, amado, eu quero trazer um café diferente aqui para consolar, primeiro parabenizar os que venceram a eleição, né? Mas consolar o coração da igreja, uma parte da igreja está ferida, e eu quero trazer uma palavra de Deus para o seu coração. Estive orando, né, meditando na palavra, qual a palavra que poderia trazer nesta manhã, neste dia para você, para o seu coração. Então, a palavra é essa. Eu quero compartilhar com você. Lá em Daniel 5, versículo 3, diz assim: Então trouxeram os utensílios de ouro que foram tirados do templo da casa de Deus, que estava em Jerusalém, e beberam neles o rei, os seus grandes, as suas mulheres e concubinas. Versículo 5. No mesmo instante apareceram uns dedos de mão de homem, e escreviam defronte do candeeiro, na caidura da parede do palácio real, e o rei viu os dedos que estava escrevendo. Ainda podemos ler o 6. Então mudou-se o semblante do rei, e os seus pensamentos turbaram. As juntas dos seus lombos se relaxaram, e os seus joelhos batiam um no outro. Aqui, o rei da Babilônia, Belsazar, né, filho de Nabucodonosor, ele vai fazer uma festividade para milhares de lideranças, de reis, pessoas, né, de alto escalão, importantes no reino, e ele bebeu, depois de beber bastante, ele cisma e lembra que havia utensílios de Deus, do Deus de Daniel, do Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó, lá no templo, onde o seu pai havia invadido o templo, destruído tudo, ele tinha trazido esses utensílios, para cá, para a Babilônia. Então mandou buscar esses utensílios sagrados e começou a beber neles. Ele com as suas mulheres, com os reis, com os príncipes, né, com os convidados, junto com as concubinas. E de repente, do nada, uma mão aparece, só uma mão de homem aparece, e começa a escrever na parede lá do templo, do palácio, né? Parede do palácio. Começa a escrever umas palavras que ele não sabia o que era e nem o seu significado. Seu semblante mudou. E ele agora manda chamar os sábios e entendidos para revelar a palavra, oferece muito ouro, prata, honrarias, dando até o terceiro lugar na posição do reino, né? Que, claro, que é o rei, a rainha, seria o terceiro, seria essa pessoa. E aí chega, né, em Daniel, a mãe, a rainha, lembra que ocorreu um fato com o pai, um sonho que o pai teve, você lembra, já falei sobre isso, que ninguém sabia, nem o pai lembrava, e o pai ficou perturbado com aquele sonho, Nabucodonosor, e tinha dado um decreto até para matar todos os sábios e entendidos, porque nenhum deles sabia responder. Eles diziam: o que o senhor pede é impossível,
Como é que nós vamos entrar no sonho que o senhor sonhou e trazer a interpretação? O senhor conta o sonho e nós damos a interpretação. Eu falo, não me enrola não, vocês têm que me trazer o sonho e a interpretação. Coisa que não existe, absurda. Mas Deus é Deus que conhece todas as coisas. Então eu quero falar para você, meu amado, que está aí triste, uma parte da igreja que está ferida, que pode estar perguntando assim, né? Mas e aí, e agora? Como é que fica a nossa esperança? O mal venceu o bem? As trevas venceu a luz? Nós colocamos a esperança de que seria, né, reeleito o presidente Bolsonaro. O que aconteceu? Primeira coisa, meu amado, a gente precisa colocar nossa confiança no Senhor. Eu também, tem coisas que eu não consigo responder, não é verdade? Mas começo a buscar o entendimento e a sabedoria para compreender que o fim se aproxima, o anticristo vai reinar inevitável, porque é bíblico, né? O mundo tem que estar de mal a pior, as coisas, as trevas têm que dominar mesmo. Infelizmente, né, as coisas vão acontecer. E talvez a sua esperança esteja assim, mas nós esperávamos, né, que o homem podia ganhar, nós estávamos orando, irmãos, na verdade nós oramos muito pouco. Nós, a igreja, oramos pouco. Eu sou presidente de pastores da cidade de Além Paraíba, para você ter uma ideia, para reunir os pastores para orar é o maior sacrifício que existe. Eu estou há 4 anos liderando. A pandemia veio e nós achamos que uniria mais a igreja na oração. A começar pela cúpula, você vê. A própria liderança tem dificuldade de se reunir para orar. Culto de oração nas igrejas são os menos frequentados. Nós oramos pouco, na verdade. E nós queremos ver vitória sem um joelho no chão, sem oração, sem se voltar para Deus. Ah, mas nós estamos cultuando, pastor, nós estamos buscando a Deus. Mas não é só o culto lá que se reúne lá em 4 paredes. Culto tem que ser constante na nossa vida, né? Nós temos que estar buscando a Deus a todo momento, voltado para Ele, apercebido da situação. Essa é a verdade, né? Porque você pode com certeza estar triste, é natural que você esteja triste, decepcionado, pensando assim, não é possível, a corrupção venceu. Deus ainda está no controle. Olha só, Deus está permitindo a Babilônia invadir Jerusalém, a Israel, a nação de Israel, destruir tudo por causa de quê? Porque o povo se afastou de Deus. Aí vem a destruição da nação, morre gente inocente também no meio, morre criança, morre pessoa de idade, porque o inimigo quando entra, ele entra para arrasar tudo, para dominar, leva os melhores lá para a Babilônia, para escravizar. Você conhece a história. E aí, o que ocorre agora? Agora, Deus está dando lições, está usando homens dele naquele reino. O próprio Daniel, que colocou no seu coração não se contaminar, e os seus amigos também, não se contaminar com as iguarias do rei. Logo depois o rei tem um sonho. Eu contei, acabei de falar agora, Deus traz a revelação. Depois disso, ele teve um outro sonho. Ele sonhou com uma árvore gigantesca que simbolizava ele, e todos os animais estavam debaixo, vinham beber água, se alimentavam debaixo daquela árvore. E Deus disse, revelando para Daniel que era a grandeza dele, que ele se achava soberbo, orgulho, porque veio do céu um anjo e cortou aquela grande árvore. E ele ficou 7 anos pastando como animal, comendo e vivendo na relva, porque Deus, ele ainda tem o domínio e continua tendo o domínio, e está mostrando para Babilônia e para Nabucodonosor, eu é que sou o Senhor, não há outro além de mim. E ele perdeu o reino, ficou 7 anos. Aí Daniel está lembrando o filho dele agora, o que você fez foi loucura. Então eu aprendo, a gente não pode perder a nossa consciência, a nossa sanidade mental, de estar sã, ou seja,
poder refletir, ter consciência das coisas, que a pessoa quando bebe, ela perde a consciência. Muitas coisas que ela faz, ela não faria se não bebesse. A verdade é essa. Quantos perdem a virgindade? Por quê? Porque bebeu. Quantos se desviam? Por quê? Porque bebeu. Quantos brigam? Por quê? Porque bebeu. Quantos matam? Por quê? Porque bebeu. E a bebida é abertura para drogas. Ou mesmo que a pessoa fala, não bebi, mas se drogou, é a mesma coisa, você está perdendo a consciência, a sã consciência. E aí o inimigo toma conta. É aí que o inimigo colocou no coração dele o desejo de pegar o utensílio de Deus, o utensílio sagrado e beber, profanando coisa sagrada. Aí ele comprou uma briga com o próprio Deus. E o Senhor diz aqui, porque, Daniel diz para ele assim, porque você não deu glória a Deus. É muito fácil aqui, está no versículo escrito aqui, você não deste glória ao Senhor. Olha só, Daniel lembra ele no versículo 22, tu, Belsazar, que és filho, não humilhaste o teu coração, ainda que sabias tudo isso. Você sabia que seu pai virou animal, Deus depois de 7 anos restituiu ele, você viu tudo isso, você mesmo assim, né, não se humilhou. E versículo seguinte, lá no finalzinho diz, a ele não destes glória, ou a ele não glorificaste. No final do versículo 23, lá no finalzinho, quer dizer, você não deu glória a Deus. Pelo contrário, você vai fazer isso afrontando a Deus com seus deuses. Aí comprou briga com o próprio Deus, meu amado. Porque Deus tem o controle independente de qualquer circunstância. Igual, o Lula ganhou, nós não queríamos um exemplo. Não, você pode pensar como igreja, uma parte da igreja pensar assim, é permissão de Deus. E só reina se Deus quiser, só lidera se Deus quiser. Coloca diante do Senhor, coloca a sua confiança em Deus, tá bom? Coloca a sua confiança em Deus e não no homem. Deus continua no controle do Brasil e do mundo todo, eu creio nisso. Vamos colocar isso diante de Deus, no seu coração, vamos acreditar nisso em nome de Jesus. A glória é dele, a honra é dele, o louvor a ele. Amém? Aí vem escrito aquela desígnio, ou seja, aquele enigma que é Mene, Mene, Tekel, Pérez ou Farsim, tanto faz, cada tradução diz de uma maneira, que significa Mene, contou Deus o teu reino e deu cabo dele, quer dizer, hoje acaba, Deus está dizendo, Deus contou e falou, agora acabou. Tekel, pesado foste na balança e achado em falta, quer dizer, o seu pecado foi demais, Deus colocou na balança para ver se tinha alguma coisa boa que podia fazer um contrapeso. E por fim, Pérez, dividido foi o teu reino e dado aos medos e persas. Olha, a estátua já estava lá explicando que a cabeça de ouro era a Babilônia, o peito de prata eram os medos e persas. Então ia cumprir naquele dia. E naquela mesma noite ele foi morto. Olha a bobagem que o homem faz porque não dá glória a Deus. Meu irmão, dá glória a Deus. Minha irmã, dá glória a Deus. Meu amigo, minha amiga, dá glória a Deus. Não, eu sei que você está triste, que você está... É natural, né? Perder para ninguém é bom. E a gente às vezes fica fazendo questionamento, mas glorifica a Deus. Deus está no controle. Amém? Eu quero orar por você, Pai. Em nome do Senhor Jesus Cristo, eu quero colocar essa vida nas tuas mãos. A tua igreja, uma parte dela que está ferida, que a confiança se volte a ti, que nós venhamos orar mais, venhamos nos voltar mais para o Senhor, porque o Senhor que tem o melhor para nós, que o Senhor possa abençoar, ó Deus, todas as pessoas que estão feridas, que estão, ó Deus, angustiadas com esse resultado, mas ao mesmo tempo quero pedir a bênção, meu Pai amado, sobre o Brasil, em nome de Jesus. Que a tua misericórdia, a tua graça, a tua compaixão envolva cada coração, a esta nação, que esta nação se volte para o Senhor, que este Brasil se volte para o Senhor, que a igreja coloque a confiança no Senhor,
todo-poderoso Deus que tem o domínio de todas as coisas. É verdade que haverá um anticristo para reinar, é verdade que haverão duas bestas, uma besta que é um anticristo, que é da religião, levará o mundo a adorar a besta da política. É verdade, é bíblico isso. Não sabemos quando vai acontecer, mas tudo aponta que as coisas estão sendo preparadas, o cenário mundial, da nova ordem mundial, meu Pai, da nova era, de tudo está acontecendo, misticismo, as pessoas acreditam nisso, esperam nisso. Deus amado, eu coloco nas tuas mãos a tua igreja. Eu sei também que a igreja ficará sendo indesejável. Muitos vão criticar a igreja não tinha que se meter em política, a igreja não tinha que estar, tá vendo? É isso aí, as consequências. Meu Pai, nós somos cidadãos, além de sermos cristãos, de sermos a tua igreja, temos direito de votar e de expressar, ó Deus amado, o nosso pensamento e tentar convencer pessoas. Não é errado isso, eu sei que não é errado. Claro que quando o Estado se fundiu com a igreja, foi trágico, é verdade, mas não houve uma fundição, o que houve foi uma esperança, ó Deus amado, e talvez até a nossa esperança, ela foi colocada na pessoa errada ou na circunstância errada, porque o Senhor é o Deus Todo-Poderoso que levanta e abate. O Senhor dá vida e tira a vida. O Senhor é aquele que tem o controle de tudo. O Senhor traz prosperidade, assim como pode tirar. Então, das tuas mãos eu coloco essas vidas e todos os pedidos de oração, ó Deus amado, que tem nos feito, nós temos orado por cada um deles, os que estão enfermos da saúde, aqueles que estão, ó Deus, passando por angústia nesse momento, conforta os seus corações. Eu oro agradecido em nome de Jesus. Esse foi mais um Café com Deus. Me ajuda compartilhando aí, hein? Em nome de Jesus.